Olá pessoal, começa aqui o programa Especial Saúde, espero que vocês estejam bem, também seus familiares. Nós temos buscado fazer programas internacionais, entrevistando médicos que atuam fora do país, em outras localidades, para que possam trazer panoramas distintos de como eles têm enfrentado e vencido a situação do coronavírus. Recentemente entrevistamos o Dr. Milton Salt, um médico brasileiro, especialista em transplante do pulmão que atua em Israel. E hoje é a vez da conversa com a doutora Leonor Castro Abreu Ribeiro, médica pela Universidade de Lisboa e oncologista no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Ela conversa com a doutora Lúcia Abel Awad. Olá, Elias, pessoal que nos acompanha no canal. Estamos começando mais um programa Especial Saúde, sempre trazendo novidades, informações importantes sobre a Covid-19, tratamentos, vacinas, cenário no Brasil e no mundo. E hoje nós vamos receber com muita alegria uma pessoa maravilhosa, especial, a doutora Leonor Castro Abreu Ribeiro. Ela é médica pela Universidade de Lisboa, oncologista médica no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Queria agradecer muito a sua participação, doutora Leonor, aqui com a gente. Obrigada pela sua presença aqui no Especial Saúde. Muito obrigada, doutora Lúcia. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite e por estes minutos em contacto convosco. Muito obrigada. Então, doutora Leonor, eu gostaria de saber como que está o cenário hoje da pandemia aí em Portugal, né? O número de casos e número de óbitos está, como a gente vem acompanhando nos noticiários, está bastante baixo, né? Em comparação a janeiro, que teve aí um grande número de óbitos e casos. Agora parece que a situação está controlada. Queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que está o cenário aí em Portugal. Pronto, agora estamos a entrar de facto numa fase bem mais tranquila. No início do ano, a seguir ao Natal, enfim, algum desconfinamento nesse período do Natal e das festas no Natal, houve realmente depois em janeiro um reflexo e que não foi realmente agradável em quase todo o país. Entramos num novo período de confinamento, aí penso que tem outro nome, mas aqui chama-se confinamento, e realmente deu os seus frutos e agora estamos num período bem mais calmo, à volta de 600, 500 e pouco casos por dia, e o que dá realmente uma média de 100 casos, à volta de 100 casos por 100 mil habitantes, o que é já razoável. O que permitiu um alívio da ocupação de camas nos serviços de saúde, quer em camas de enfermaria, quer nos cuidados intensivos, que de facto havia uma superlotação, tiveram que se abrir cuidados intensivos, unidades de cuidados intensivos novas, porque não chegavam, e de facto foi um período bastante difícil. Houve realmente um novo Conselho de Ministros e divulgação de um desconfinamento desta fase bem mais gradual, bem mais cauteloso, gota a gota, como foi realmente chamado, para ir-se acompanhando realmente o que vai acontecendo ao longo do desconfinamento. E pronto, esperemos, enfim, conseguir manter uma fase mais tranquila como estamos agora. E os comércios estão abertos? Como que está sendo? Não. Estão todos fechados, escolas tudo fechado, fechadas? Sim, portanto até hoje, e na realidade este plano de desconfinamento só começa na segunda-feira, portanto só vai entrar em vigor dia 15, e para já estão as escolas todas fechadas, tudo, escolas, ATLs, tudo fechado. Vai abrir apenas os infantários pré-escolar agora, nesta primeira fase, nos primeiros 15 dias, e depois vai sendo visto. Restaurantes todos fechados, comércio todos fechados, só o comércio essencial e de bens alimentares é que estão abertos. Inclusive nos centros comerciais tudo fechado, apenas abertos os supermercados ou portanto, os que vendem, obviamente, bens alimentícios. E apenas isso. Claro que todos os serviços de saúde continuam sempre abertos, não é? Nós inclusive, na oncologia, em todo o país nunca se encerrou,
sempre trabalhámos, porque obviamente era importante manter alguns serviços dentro da saúde também, com menos movimento, nomeadamente consultas externas que pudessem ser adiadas, foram de facto canceladas, sobretudo no primeiro confinamento, que foi já o ano passado. Neste confinamento tentou-se que os serviços funcionassem em paralelo para evitar também que todos os outros serviços de saúde que não eram de apoio à Covid, que também não ficassem prejudicados. Existe alguma restrição de voos, fechamento de fronteiras? Sim, estão de facto fechadas até agora, porque houve a experiência, de facto, numa fase inicial após o primeiro confinamento do ano passado, que foi abril, maio, abertura de fronteiras, permissão, de facto, de circulação entre toda a Europa e não só, sem grandes restrições, de facto, à entrada, e isso também, penso, contribuiu. Neste momento ainda está fechado. Sim, os que tiveram em situação grave o ano passado foi de facto Itália, Espanha, a própria Alemanha, enfim, a França também, enfim, toda a Europa, mas sobretudo estes países estiveram em situações de facto muito, muito graves e que, infelizmente, todos os países vão aprendendo um bocadinho com a experiência que têm e, portanto, tornam-se mais cautelosos a seguir, porque apesar de facto da vacinação, todos nós sabemos que ela protege um pouco em relação às manifestações da doença, mas não protege contra uma possível infecção. E, portanto, tem que se haver continuar com todas estas cautelas, sim. E na sua experiência de clínica diária, assim, do dia a dia, né? Você trabalha com pacientes oncológicos, né? Sim. E qual o tratamento hoje adotado em Portugal para pacientes oncológicos e que eventualmente apresentam um quadro de Covid-19 e para pacientes não oncológicos? Existe algum critério, alguma padronização de tratamento? Normas bem estabelecidas da Direção-Geral de Saúde em relação a isso, e que realmente, nomeadamente, vamos começar pelos doentes oncológicos. Em relação aos doentes oncológicos, tem que ser sempre feito uma triagem e rastreio destes doentes, antes de tratamentos de quimioterapia e antes de tratamentos de radioterapia tem que fazer o rastreio. Se estiverem positivos, devem obedecer a um período que não fazem tratamento, a não ser que isso seja importante para o seu tratamento começar de imediato. Nos doentes que têm infecção, e sobretudo nos sintomáticos, aí de facto, com a infecção confirmada, têm que fazer um isolamento de 20 dias, e ter pelo menos 3 dias sem sintomas antes de reiniciar, antes de saírem de casa e saírem do isolamento e poderem fazer o seu tratamento. Ótimo. Aqui no Brasil, a gente observou que muitos pacientes oncológicos, né, acabaram abandonando o tratamento até por conta de não irem aos hospitais com medo de contágio, né? Então foi feito até um levantamento. Muitos pacientes abandonaram o tratamento, não seguiram adiante. Então, aconteceu isso também aí em Portugal? Você tem visto isso ou não? Não muito, pelo menos nos hospitais onde trabalho, felizmente não tenho verificado isso, não se verificou, porque também foi enfim, determinado mesmo pelas mesmas normas, por normas também da Direção-Geral de Saúde, que os serviços fizessem toda uma estrutura de adaptação da sua atuação num contexto de pandemia. E assim foi feito, e nomeadamente no serviço ou nos 2 serviços onde trabalho, porque também trabalho num outro hospital, foi obviamente organizado, embora realmente no Hospital de Santa Maria, como foi dito, é um hospital grande, universitário, aliás, é o maior do país e portanto tem que se organizar toda uma estrutura de circuito do doente que em primeiro lugar não se cruze muito com os outros doentes dentro do hospital e portanto a entrada para o nosso serviço foi determinada que seria por fora, o mais perto diretamente para o hospital, para circular o menos possível dentro do hospital. À entrada
do serviço há realmente uma triagem, que inicialmente incluía a medição da temperatura, mas agora ainda inclui sempre a desinfecção das mãos, verificar se o doente tem uma máscara cirúrgica, se tem uma máscara, enfim, social, considerada social, que é a máscara de pano, enfim, as máscaras que são feitas por vezes, enfim, às vezes até em casa, é-lhes fornecida uma máscara cirúrgica para maior proteção e, portanto, ninguém entra sem esses mínimos de proteção e de desinfecção das mãos. E, portanto, no fundo, e depois em todos os serviços onde eles necessitam de passar, nomeadamente no serviço de laboratório, de coleta de análises, também estabelecido todo um circuito e marcações de horários para os doentes esperarem o menos possível e permanecerem o menos possível neste serviço e, portanto, os proteger o melhor possível. E penso que, no fundo, sentem-se seguros e é raro os doentes, de facto, não virem. Sobretudo os doentes que necessitam de fazer tratamento. Os que estão em tratamento ativo, vêm. É raríssimo não virem. Pois bem, muito bem. E eu queria saber uma coisa também, doutora Leonor. Os portugueses, eles estão usando máscara e, assim, isso já é uma ordem nacional, até o presidente Marcelo Rebelo de Souza, que assumiu agora, dia 9, um segundo mandato, né? Ele apareceu na televisão usando máscara, obviamente, caminhando até o parlamento, né? E então a gente percebe que existe, né, um representante do governo enfatizando a importância do uso de máscara. Isso é realmente... Sim, sem dúvida. Sim, a população aderiu bem, e sobretudo logo no início, que estava realmente muito assustada. O povo, como se costuma dizer em Portugal, vestiu a camisola e, portanto, tentou fazer tudo o que estava ao seu alcance. Aqui vestiu a camisa, é parecido. Ok. para se proteger. Oficialmente, na rua, nos espaços públicos, não é recomendado e é obrigatório se a pessoa previr que vai se cruzar com muita gente, digamos assim. Se achar que num espaço aberto vai haver muita gente com quem se vai cruzar. Mas há uma grande percentagem da população, não digo que será tudo, mas uma grande percentagem da população de facto respeita e de uma forma geral usa quase sempre a máscara. Eu posso dizer que, enfim, como eu já estou habituada, todo dia uso máscara, não é só em casa que não, por isso é que agora estou sem ela, mas para mim já é hábito de manhã à noite usar máscara e, portanto, já saio de máscara de casa, mesmo que seja às 7h30, 8 da manhã, que se calhar não vou cruzar com muita gente, nomeadamente nesta fase do confinamento, já saio com a máscara. É importante e é uma coisa que se deve reforçar de facto no espírito das pessoas, que faz a diferença. Sem sombra de dúvida, né? E o representante nacional, né, indo para a televisão, enfatizando o uso da importância de máscara e também o distanciamento social, que hoje é a nossa única arma, né? As vacinas estão sendo disponibilizadas, né? Aqui no Brasil a gente também começou a imunizar a população com a Coronavac, que é a vacina do Instituto Butantan, né, com a Sinovac chinesa e a AstraZeneca, a vacina de Oxford. E aí, em Portugal, a gente percebe que também o processo de vacinação está correndo bem, né? Hoje, mais ou menos 10% da população encontra-se vacinada por volta disso. Sim, por volta disso. Né? Há cerca de 310 mil portugueses vacinados, porque já ultrapassou-se 1 milhão de vacinas administradas, mas na realidade é contando com a primeira dose e com a segunda dose. Isto porque a primeira que nós obtivemos foi a vacina da Pfizer, e que são 2 doses, não é? Portanto a primeira e a segunda. E a vacina também da Moderna, que também são duas doses. Agora é que vamos ter também a da AstraZeneca. O governo já tem um calendário assim de vacinas até para vacinar toda a população. Até quando? Você tem alguma informação? Aí por volta, claro que eles próprios são cautelosos a dizer de facto, porque vai depender de se vai ser cumprido o plano de distribuição das vacinas, não é? Pensa-se que talvez pelo verão, agosto, setembro, haja realmente vacinação ou pelo menos entre 70% a 80% da população, que já seria bom.
Aqui começou-se de facto pelos profissionais de saúde, e dentro destes pelos profissionais que trabalhavam diretamente nos serviços Covid, portanto, os que tratavam diretamente os Covid, e depois foi, portanto, sendo alargado à população, numa primeira fase, os doentes, agora nesta primeira fase que está a decorrer, são doentes primeiro até os 80 anos, 80, 85 anos, doentes com patologia crónica, nomeadamente diabetes, insuficiência cardíaca, doença pulmonar crónica que tem importante, portanto são aqueles de maior risco e que vai sendo, enfim, há um plano de ir alargando progressivamente a toda a população. Quer dizer que aí em Portugal a população está recebendo a vacina da Pfizer e da Moderna, né? A vacina de Oxford vocês não estão administrando. Por enquanto ainda não. Vamos receber a da AstraZeneca, tanto quanto eu tenho informação. Sim, sim. Então, o que a gente tem relatos, inclusive nos noticiários essa semana, até ontem eu estava lendo, que a vacina de Oxford, junto com a AstraZeneca, ela tem provocado reações em algumas pessoas mais idosas, tanto é que a Noruega, a Dinamarca e a Islândia suspenderam o uso da vacina de Oxford em pacientes acima de 65 anos. Então, aí vocês não estão, né, administrando. Não, para já ainda não a temos, mas de qualquer das maneiras há informações num sentido e no outro. Realmente houve essas informações de que poderia não ser de haver reação ou sobretudo não ser eficaz nas pessoas com mais de 65 anos. Já houve outros relatos, nomeadamente de especialistas de infecciologia e ligados à investigação, de que seria seguro dar a esses pacientes. Vamos ver qual vai ser a decisão final. Sim. E na sua opinião, assim, esse cenário de pandemia, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente está atravessando um momento muito difícil, né? Principalmente com o aparecimento dessa variante em Manaus, né? Essa variante chamada de P1. A gente sabe que hoje nós temos 3 variantes importantes, né? A da África do Sul, do Reino Unido e agora essa do Brasil. E foi mostrado que essa variante aqui do Brasil, ela tem uma capacidade muito grande, uma maior infectividade, ela consegue infectar muito mais pessoas em menos tempo, né? Isso é realmente um fator muito preocupante, o que está ocasionando para nós hoje aqui no Brasil uma situação crítica dentro do sistema de saúde de atendimento aos pacientes com Covid, uma superlotação, mais de 2.000 óbitos por dia, né? Nós estamos aqui evidenciando que são números importantes, né? Nós chegamos a ultrapassar essa semana os Estados Unidos, que estava em primeiro lugar em número de óbitos. Então, é um cenário aqui que nos preocupa muito, né? Porque enquanto a gente não combater esse vírus de maneira efetiva, né? A gente ainda vai continuar à mercê do aparecimento dessas variantes e uma chance lá na frente dessas vacinas pode vir a não funcionar. Mas, ao que tudo indica, e estudos recentes feitos com as vacinas hoje vigentes no mundo, da Pfizer, Moderna, da Oxford, da Coronavac, elas são eficazes mesmo na presença dessas variantes, né? Então, assim, o que nós estamos fazendo aqui no Brasil hoje é a adoção de lockdown, os comércios fechados, né? Não tem nada aberto, as pessoas não estão se mantendo em casa, né? Porque a gente sabe que a única arma que nós temos até todo mundo ser vacinado é o distanciamento social, né, doutora Leonor? Nós não temos muito o que fazer. É uma situação complicada, depois de um ano de pandemia, todo mundo confinado em casa, sem poder ver os familiares, os amigos, mas, infelizmente, é o que a gente tem para hoje, né, doutora Leonor? Não, sem dúvida, sem dúvida. E a prova é que realmente, assim que se tomam medidas de confinamento, eu sei que tem muitas implicações, obviamente, nomeadamente económicas, não é? Que preocupa muita gente, obviamente que sim, mas é na realidade a única arma. O que preocupa, como a doutora Lúcia acabou de dizer, é que realmente estas novas variantes, ao contrário de alguns vírus que, à medida que vão sofrendo mutações, tornam-se menos virulentos, digamos assim, com o SARS-CoV-2, as variantes que têm havido são realmente variantes
que se transmitem com muita mais facilidade, e alguns casos realmente continuam a ser de muita gravidade, com infecção pulmonar, que é a principal gravidade desta situação tem sido, de facto, as infecções respiratórias, e eu vi já algumas imagens de pulmão, de TAC, destes doentes que estão em cuidados intensivos, que é realmente assustador, porque de facto é uma infecção muito grave. Daí a necessidade, de facto, de ventilação. Portanto, realmente o que se sabe até à data é que as vacinas também conferem proteção contra estas variantes, o que é bom, tanto quanto se sabe, pelo menos das variantes que existem agora. Das 3 variantes, da variante de Manaus, houve reporte de muito poucos casos aqui em Portugal e considerados confinados, portanto conseguiram identificar, enfim, a pessoa que tinha e, portanto, e os possíveis contágios que poderia acontecer aquele foco de infecção. Em termos da variante da África do Sul, também muito poucos. A principal que cá chegou foi realmente a variante britânica. Mais uma vez, naquele período de abertura de fronteiras em que, enfim, toda a Europa gosta muito de Portugal, gosta muito do Algarve, gosta muito do nosso sol, realmente é ótimo, mas de facto vieram muitos para aí, na altura do fim do ano, do Natal e tal, e de facto teve este reflexo. Mas na realidade, como a doutora Lúcia estava a dizer, a única maneira e a única arma que nós temos é de facto a nossa proteção. Então, o uso de máscara, a desinfecção das mãos, a lavagem das mãos frequentes, o distanciamento social, de não se encostar demasiado às pessoas em situações em que não há qualquer necessidade, mesmo, enfim, seja numa fila de supermercado, seja onde for, não há qualquer necessidade das pessoas estarem amontoadas, digamos assim, e portanto são pequenas coisas que se devem fazer. Claro que aquele cumprimento que, enfim, todos os países mediterrâneos da Europa e também os brasileiros, que é os abraços e os beijinhos, claro que agora não há para ninguém. Agora não. Não há para ninguém. Não tem mesmo. Não tem como, tem. mas de facto há pessoas que infelizmente ainda não acreditam nisto, mas na realidade a única arma que nós temos, e a prova é sempre que há o distanciamento, sempre que há formas de confinamento, os números baixam, e baixam drasticamente, e na realidade é a única maneira que temos de lutar contra esta infecção. Sem sombra de dúvida, né? E a gente espera que essas vacinas sejam administradas o mais rápido possível na população, porque hoje o vírus está ganhando velocidade aqui no Brasil e o processo de imunização está sendo muito devagar, e nós não dispomos de muitas doses, né? O Brasil não fez acordos com as farmacêuticas, com Pfizer, Moderna, o ano passado, final do ano passado, começou a fazer agora negociações com as indústrias farmacêuticas para trazer essas outras vacinas, como a Sputnik também, a vacina russa, para o Brasil, né? Porque a gente sabe que o Brasil é gigantesco, de dimensões continentais, são 230 milhões de habitantes, né? Então, precisam de muitas doses, né? E a gente sabe que não adianta você imunizar, porque você tem que imunizar todo mundo. Assim como Portugal, não adianta Portugal conseguir resolver o processo de imunização, imunizar todo mundo, mas o Reino Unido, a Espanha, os países vizinhos não conseguirem. A não ser que você feche fronteira e não deixe ninguém entrar por muito tempo, mas é difícil você controlar essa situação. Então, acho que o mundo inteiro tem que se imunizar, e rapidamente, né? E a gente vê que a China começou lá, a Covid-19, né? No final de 2019, e hoje você não vê casos de Covid na China, eles conseguiram controlar a pandemia. Então, por quê? Porque eles, enfim, eles têm uma sustentabilidade de insumos e de vacinas muito grande, né? Tem um controle das pessoas através de aplicativo, de câmeras, que fazem medem a temperatura das pessoas, eles conseguem detectar prontamente quem está infectado e quem não está, ou seja, existe um controle muito rigoroso, porque eu acho que o grande desafio é você isolar as pessoas que estão infectadas para inibir, né, que outras pessoas se infectem, né, doutora Leonor? E eles conseguiram, né, controlar, e nós aqui,
no outro lado do mundo patinando aí, né? Sim, sim. Também enfim, é um país muito grande, não é? Com muita gente e de facto torna-se complicado, mas sem dúvida temos que nos preocupar com, de facto, com o mundo inteiro, porque de facto, portanto, realmente o que se sabe até à data é que as vacinas também conferem proteção contra estas variantes, o que é bom, tanto quanto se sabe, pelo menos das variantes que existem agora. Das 3 variantes, da variante de Manaus, houve reporte de muito poucos casos aqui em Portugal e considerados confinados, portanto conseguiram identificar, enfim, a pessoa que tinha e, portanto, e os possíveis contágios que poderia acontecer, aquele foco de infecção. Em termos da variante da África do Sul, também muito poucos. A principal que cá chegou foi realmente a variante britânica. Mais uma vez, naquele período de abertura de fronteiras em que, enfim, toda a Europa gosta muito de Portugal, gosta muito do Algarve, gosta muito do nosso sol, realmente é ótimo, mas de facto vieram muitos para aí, na altura do fim do ano, do Natal e tal, e de facto teve este reflexo. Mas na realidade, como a outra Lúcia estava a dizer, a única maneira e a única arma que nós temos é de facto a nossa proteção. Então o uso de máscara, a desinfecção das mãos, a lavagem das mãos frequentes, o distanciamento social, de não se encostar demasiado às pessoas em situações em que não há qualquer necessidade, mesmo, enfim, seja numa fila de supermercado, seja onde for, não há qualquer necessidade das pessoas estarem amontoadas, digamos assim, e portanto são pequenas coisas que se devem fazer. Claro que aquele comprimento que, enfim, todos os países mediterrâneos da Europa e também os brasileiros, que é os abraços e os beijinhos, claro que agora não há para ninguém. Agora não. Não há para ninguém. Não tem mesmo. Não tem como, mas de facto há pessoas que infelizmente ainda não acreditam nisto, mas na realidade a única arma que nós temos, e a prova é sempre que há o distanciamento, sempre que há formas de confinamento, os números baixam, e baixam drasticamente, e na realidade é a única maneira que temos de lutar contra esta infecção. Sem sombra de dúvida, né? E a gente espera que essas vacinas sejam administradas o mais rápido possível na população, porque hoje o vírus está ganhando velocidade aqui no Brasil e o processo de imunização está sendo muito devagar, e nós não dispomos de muitas doses, né? O Brasil não fez acordos com as farmacêuticas, com Pfizer, Moderna, o ano passado, final do ano passado, começou a fazer agora negociações com as indústrias farmacêuticas para trazer essas outras vacinas, como a Sputnik também, a vacina russa, para o Brasil, né? Porque a gente sabe que o Brasil é gigantesco, de dimensões continentais, são 230 milhões de habitantes, né? Então, precisam de muitas doses, né? E a gente sabe que não adianta você imunizar, porque você tem que imunizar todo mundo. Assim como Portugal. Não adianta Portugal conseguir resolver o processo de imunização, imunizar todo mundo, mas o Reino Unido, a Espanha, os países vizinhos não conseguirem. A não ser que você feche fronteira e não deixe ninguém entrar por muito tempo. Mas é difícil você controlar essa situação. Então, acho que o mundo inteiro tem que se imunizar, e rapidamente, né? E a gente vê que a China começou lá, a Covid-19, né? No final de 2019, e hoje você não vê casos de Covid na China. Eles conseguiram controlar a pandemia. Então, por quê? Porque eles, enfim, eles têm uma sustentabilidade de insumos e de vacinas muito grande, né? Tem um controle das pessoas através de aplicativo, de câmeras, que fazem medem a temperatura das pessoas, eles conseguem detectar prontamente quem está infectado e quem não está, ou seja, existe um controle muito rigoroso, porque eu acho que o grande desafio é você isolar as pessoas que estão infectadas para inibir, né, que outras pessoas se infectem, né, doutora Leonor? E eles conseguiram, né, controlar, e nós aqui
no outro lado do mundo patinando aí, né? Sim, sim. Também enfim, é um país muito grande, não é? Com muita gente e de facto torna-se complicado, mas sem dúvida temos que nos preocupar com, de facto, com o mundo inteiro, porque de facto vacinar a população de um país e o resto do mundo não, porque aí não vamos conseguir nada. E esperemos que sim, esperemos que também no Brasil e nos Estados Unidos, que também não está fácil, não é? Consigam controlar a infecção. Aqui na Europa também temos, enfim, a Comunidade Europeia que vai dando, enfim, apoio e que fez todo o plano de acordos com a vacinação e que fez, enfim, chegar e ajudar a chegar aos vários países da Europa e que também tem sido muito importante para que este plano de vacinação avance. Vamos ver, vamos esperar por melhores dias, mas de facto é importante que as pessoas tenham consciência de que é uma pandemia, portanto é uma infecção importante, mas que devemos obviamente cada pessoa, não é, na sua individualidade, ter consciência, não é, do meio termo entre o pânico e o cuidado. Acho que é o meio termo que é bastante importante, mas ter a consciência de facto que as medidas de proteção individual é a arma que cada um tem, e se cada um cumprir isso, é uma ajuda excelente, uma ajuda indispensável para que tudo o resto funcione, sem dúvida. Nós temos que ter resiliência e paciência que isso tudo vai passar, né? Exatamente, é com essa esperança e seguramente devemos lá chegar. É difícil prever quando, mas devemos lá chegar, mas com essa resiliência, determinação, paciência e convicção de que vamos conseguir, mas que temos que ter agora o máximo cuidado, eu acho que devemos todos lá chegar. Com certeza. Estamos aqui nos momentos finais da nossa entrevista. Nossa, foi muito bom falar com você, foi uma grande satisfação e gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para nós brasileiros, para os nossos, né, queridos irmãos portugueses aí de Portugal. Queria que você deixasse uma mensagem final. Sim. Ora, o prazer foi meu, foi realmente uma grande prazer e honra participar no vosso programa, que tem sido, penso, seguramente uma grande ajuda para todas as pessoas e que vai continuar a ser seguramente um sucesso. O que eu gostaria de dizer, penso que talvez me vá repetir, mas realmente é aquilo que eu já disse mais do que uma vez aqui. Acho que realmente com esperança havemos de obviamente chegar a melhores dias, a voltar, enfim, a termos a nossa vida em sociedade, mas para isso é preciso que neste momento as pessoas percebam que estamos numa situação de pandemia que é preocupante e grave. Não podemos deixar de ter essa consciência. Se tivermos esta consciência, conseguimos fazer a nossa vida, claro que adaptado, não é? Muita gente que está a trabalhar em casa, em teletrabalho, os alunos a fazer as suas aulas por ensino. É uma adaptação, vai ser um período seguramente que vai deixar grandes ensinamentos, que se calhar nos vai fazer valorizar pequenas coisas que tínhamos como garantidas, e isso é muito importante, mas que para já, aquilo que é a única arma, e aí vou-me repetir de facto, a nossa única arma é cada um de nós ter cuidado consigo e com os outros, porque sabemos que ao termos cuidado connosco, temos cuidado com os outros. Se nos protegermos, vamos evitar que outras pessoas se infectem. E é realmente a única arma e a nossa proteção é muito simples. É usar máscara, não, a manter o distanciamento social, fazer uma boa higienização, a higienização da mão e das mãos e portanto, não é assim tão difícil como tudo isso. E se calhar conseguiremos chegar a bom porto. Com certeza, se Deus quiser, essa situação toda irá se resolver, tudo voltará à normalidade, assim a gente espera, né? Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, doutora. Obrigada. Até logo. Adeus, obrigada, até logo. Tá aí, portanto, a interessantíssima, a incrível conversa que a doutora Lúcia Belawad teve com a doutora Leonor Castro Abreu Ribeiro, trazendo então informações de como Portugal tem combatido o coronavírus. Obrigado pela sua participação, inscreva-se no canal e até o próximo Especial Saúde. Tchau, pessoal!